Museu Diocesano de Arte Sacra, Padre Antônio Nóbrega. O museu foi inaugurado em 2013, foi um trabalho de 10 anos para poder juntar as peças, catalogar, sair e arrumar o museu. É um museu recente. Aqui em Santa Catarina, acho que são 2 ou 3 museus de arte sacra que temos no estado. Talvez tenham uma oportunidade de vocês conhecer. O museu ele está dentro do período da igreja, o espaço da igreja foi musealizado para poder manter o museu. A igreja aqui foi inaugurada em 1699, tem 325 anos. Ela cresceu para frente, para os lados, teve várias mudanças. Não? Aí um pouquinho assim a história da ilha. Os primeiros habitantes aqui foram os zapaquianos, que já devem ter ouvido falar. Não? Uma etnia indígena que mais ou menos 700 anos antes da chegada dos europeus desapareceu. E quando os europeus arribaram aqui na ilha, a etnia indígena que aqui estava os carijós. Os primeiros europeus a abordar foram os franceses, no ano de 1504. Então, a nossa ilha tem uma ligação muito grande com a Bahia de Mabitonga, essa que está aqui. Ainda hoje é uma baía de águas tranquilas e profundas. Praticamente os navios grandes entram assim dragados. Então, naquela época, o local de refúgio para os navegantes era muito interessante e importante para eles. Por isso também, aqui rapidamente os europeus, quando se lançaram à América, digamos, não chegaram aqui. Então, os franceses tentaram, em 1504 passaram. Tem uma história que eles levaram o filho do cacique para a França, não conseguiram trazer ele de volta como tinham prometido. Diz que Isamirim foi o primeiro francês então a chegar à Europa. Os espanhóis posteriormente organizaram uma expedição para tomar posse da ilha. Como sabem, por exemplo, Florianópolis foi fundada por os espanhóis, chamada Soldado de Estela. Aqui também eles tentaram chegar. Eles chegaram em 1553. Só que a expedição dos espanhóis, eles primeiro faleceu o cargo da expedição, depois perderam vários navios. Quando eles acordaram em Venezuela, muitos desertaram, não quiseram continuar aí. Então chegaram poucos aqui na ilha. Mas a esposa do encarregado da expedição chegou na ilha aqui em 1553, tentaram estabelecer a vila, ficaram só 2 anos. Mas quando não deram conta, eles foram para a Associação do Paraguai. Quando chegaram lá, eles foram pressionados por desertores. Ou seja, deixando a ilha vazia, os portugueses poderiam tomar posse da ilha. E foi o que aconteceu. Os portugueses, vendo que os espanhóis já estavam tentando tomar posse da ilha, lançaram uma expedição e chegaram aqui em 1648. E a partir daí, então, a São Francisco do Sul começou com os portugueses. Eles deram como nome Vila de Nossa Senhora da Graça do Rio de São Francisco Xavier do Sul. Vamos repetir de novo. Vila de Nossa Senhora da Graça do Rio São Francisco Xavier do Sul. Posteriormente, a Câmara de Vereadores reduziu o nome a São Francisco do Sul, como hoje é conhecida. Naquela época, o São Francisco Xavier era um santo bastante conhecido, um santo da China. Então, naquela época, os navegadores europeus, aqueles que se lançavam ao mar, assim, os missionários, eram muito relevantes. Então, eles davam nomes muitos àqueles que tinham sido seus exemplos naquela época. Então, esse São Francisco Xavier foi um santo que chegou na China. E aí, assim, ele leva o nome. Porém, hoje, como não é conhecido, todo mundo associa São Francisco do Sul com São Francisco da Assis. Porém, não é. São Francisco do Sul leva o nome a São Francisco Xavier. Então, em 1699, inauguramos esta igreja que está até hoje. Tem algumas características da igreja daquela época colonial. Vocês subindo a exposição, que temos 2, para ver que tem janelas que dão para o lado de dentro. Como era costume na época colonial, as autoridades eclesiásticas, religiosas, militares, civis assistiam geralmente às celebrações lá de cima. Curiosidade, na época colonial, não se tinha cadeiras e bancos nas igrejas. Salvo o pedido que ficava aqui na frente, o resto não ficava assim. Essa foi uma modificação no século XX, ter o banco das igrejas. E outra curiosidade da época, assim as pessoas eram enterradas dentro das igrejas.
também não é aquela escala social. Os nobres, autoriais próximos aos altares, os cristãos eram enterrados na nave de igreja. Geralmente o chão era de madeira, eles levantavam as madeiras, colocavam o corpo, colocavam novamente as madeiras. E geralmente quem não era cristão, ou tinha cometido algum delito, ou era achado na rua, era enterrado fora do lado da igreja. Então toda essa parte aqui, praça, rua, assim, tem pessoas enterradas. Esse costume foi proibido no Brasil aproximadamente na década de 1850. Foi proibido de enterramento das igrejas. Até lá, as pessoas eram enterradas dentro das igrejas. Subindo as exposições, as duas lá em cima, do lado das janelas que dão para fora, você vai ver que tem umas pedras que era para as pessoas sentarem. Geralmente os padres sentavam para quê? Para poder fazer seus estudos, para poder ler a Bíblia. Por quê? Porque você tinha luz elétrica. Então aproveitavam as janelas grandes para poder fazer seus estudos. Vão encontrar nas exposições livros em latim. O latim era a língua que utilizava a igreja até mais ou menos 1970, onde você vê o Vaticano II mudou o latim para a língua vernácula, seja a língua de cada país. Vai achar vários livros que estavam escritos em latim, tem roupas utilizadas para antigamente, objetos litúrgicos, ângulas, relicários. Relicários eram muito comuns na Idade Média. Os relicários eram pedacinhos da pessoa santificada, ou cabelo, a unha, um pedacinho de roupa. Eles guardavam como uma relíquia e utilizavam isso para fazer orações e se aproximar à pessoa santificada. E temos os relicários. Aí, bom, basicamente é isso que a gente vai pedir. Que visitem as duas posições, aquela primeira aqui, depois vocês vão passar por aqui. Aqui tem duas esculturas. Sim, por favor. Fale já daqui, porque daí eu divido como eu divido metade para cá e metade para cá, porque eu acho que tem muita gente num espaço só mais pequeno aqui, né? Ok. Então, ele vai te falar da parte de cá. Essa primeira posição, o tema central é a missa, você vai ver. No corredor aqui, estamos atrás do altar de hoje. Esse altar foi feito em 1948. Em tijolos, e junto com a segunda torre, que foi feita em 1957, também tijolos, tudo o resto é pedra. Mas a igreja original terminava nessa parede. Então, o que aconteceu? Quando o Corinthians original estava, eles deixaram aqui esquecido. E aí ficou preservada essa pintura mais antiga. Essa pintura de 1920 e a igreja terminava aqui. Tem duas esculturas que são em madeira, estilo barroco. Estilo barroco é um estilo que no Brasil ele começou mais ou menos em 1680, se prolongou durante o século XVIII, 1700, até 1800, e mais ou menos em 1820 o estilo já decaiu, não usava mais. Tem duas esculturas em madeira nesse estilo aí, estilo barroco, meio cheio de detalhes. Ela está tudo preenchido, tem movimento, luz e sombra, e temos duas esculturas em madeira. Daquele lado de lá, o tema é as procissões. Então, vai achar vários crucifixos, são as procissões. Então, a característica da cidade. A cidade recebeu migração açoriana. Os açorianos eram uma ilha que pertence a Portugal, e Dom Pedro II ele deu terras aqui, principalmente em Santa Catarina, para as imigrações açorianas. Logicamente, quando eles chegaram, não receberam tudo que tinha sido prometido. Acho que não receberam nem o 10%. Aí eles se disseminaram em algumas cidades que receberam essa imigração. Uma delas foi São Francisco. Então, eles trouxeram, assim, o culto dos açorianos era muito mais focado no Divino Espírito Santo. Então, eles trouxeram essa festa do Divino Espírito Santo, que ainda hoje se celebra todos os anos. Aí tem a coroa do imperador, a imperatriz da festa, assim, e uma festa de origem açoriana que a cidade tem. Vai encontrar vários estandartes dessa tradição. Ok, a escala que vamos subir lá é de 1880, onde foi feita essa parte. Tem um armário que usamos até hoje, que deixa grandar, que também foi inaugurado em 1880, aí, e vai passar para a sacristia da igreja. Então, mais ou menos é isso. O que a gente vai pedir? Que visitem, que não conversem muito, porque as janelas dão para a igreja e tem pessoas rezando lá, pessoas
silêncio ajuda bastante. E depois que você visita, nós juntamos novamente aqui e a gente responde as dúvidas, as questões que você tem. Uma coisa também a gente vai pedir, não é permitir entrar com bolsas, a gente pode deixar as bolsas de vocês aqui também, garrafas de água. Bolsa, sombrinha, garrafinha. Eu vou encostar a porta para segurar vocês tranquilos, a gente vai ficar aqui. Pedimos a gentileza. Ok? Então, nossa, escapa aí no grego. Não vai